Olha só que coincidência impressionante. No mesmo dia em que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pisam no Departamento de Estado dos Estados Unidos, sabe o que acontece? A PGR, que parece ter um cronômetro sincronizado com a redação da Globo, pede para reabrir o inquérito contra Bolsonaro. Coincidência, né? Sempre é. A reunião em Washington mal acaba e, pá, surge manchete. PGR quer investigar Bolsonaro de novo. É o velho roteiro da República da Coincidência. Edição Globo News. Quanto mais o filho se mexe lá fora, mais o sistema se contorce aqui dentro. Você precisa ver esse vídeo da Globo News. A própria jornalista admite, logo no começo, não havia elementos suficientes para provar interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E mesmo assim, a PGR resolveu reabrir o caso. Dá play e vê com seus próprios olhos como funciona a tal coincidência da justiça brasileira. No fim das contas, eles concluíram que não tinha elemento suficiente para concluir que houve tentativa de interferência na Polícia Federal. Então, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou esse caso. Só que agora, o que a Carla estava explicando para a gente é que o atual procurador, Paulo Gonet, ele acha que a gente tem que olhar sobre outra ótica, né? Um olhar ampliado sobre o que aconteceu, especialmente com notícias que apareceram depois, de uso da estrutura do Estado para fins políticos. A BIM paralela, trazendo dados clandestinos, investigando, monitorando autoridades. Tudo isso que a gente soube depois com as investigações que aconteceram, principalmente depois do 8 de janeiro e tudo que se sucedeu depois, né? Tudo que aconteceu depois. Então tem esse olhar. E um olhar também de uma complicação extra para o ex-presidente Bolsonaro, porque ele tem várias questões, né, que ele tem que enfrentar, de menores politicamente a maiores, como a questão da trama golpista, a condenação, 27 anos e 3 meses, mas outras que são consideradas menores, mas ainda assim são complicadores, né? Você tem a questão da fraude no cartão de vacina, você tem a questão das joias sauditas, você tem a outra ação para a qual Bolsonaro não foi denunciado, mas foi indiciado, que é o inquérito de coação, que tem a ver com a participação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando sanções aqui para o Brasil em busca de anistia, ou seja, é mais um complicador para o ex-presidente Bolsonaro, que já está numa situação difícil. Sim, Natuza, vamos falar, esse pedido, como você bem disse, acaba de chegar ali ao Supremo Tribunal Federal, um pedido assinado por Paulo Gonet para poder reabrir esse inquérito, para poder, né, o Paulo Gonet argumentando neste momento que é necessário investigar com mais amplitude se de fato houve ou não uma interferência na Polícia Federal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí é importante para a gente entender essa reabertura agora, Natuza, como você bem disse, a gente voltar lá em 2020, porque esse inquérito ele foi aberto a partir de uma denúncia, inclusive ali do então ministro da Justiça à época, que é o Sérgio Moro, atual senador, ele que inclusive deixou o cargo de ministro da Justiça por conta dessa denúncia, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A gente bem relembra, né, Natuza, porque teve toda aquela reunião ministerial em abril de 2020, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro reúne ali os seus ministros e chega em dado momento a falar sobre a troca, né? E aí o que diz Sérgio Moro naquela época, o que dizia Sérgio Moro naquela época é que a troca seria primeiro na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e depois houve também a troca do diretor-geral da Polícia Federal na época, que era o Maurício Valeixo, que inclusive era uma pessoa ali de confiança de Sérgio Moro na direção da Polícia Federal. Moro, naquela época, disse que a ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro era interferir na PF para poder ter acessos a investigações que estavam sendo ali levadas a cabo pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, envolvendo familiares. Pois bem, esse foi o contexto. Augusto Aras comandava a PGR à época, pediu a abertura desse inquérito no Supremo, o inquérito foi aberto e aí foi feita todas ali as diligências em relação a esse inquérito. O que se chegou depois, né, a Polícia Federal entendeu naquela época de que não havia indícios contra o ex-presidente Jair Bolsonaro de interferência. O inquérito, então, houve um pedido de Augusto Aras para arquivar esse inquérito ali no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito também é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e em 2024, aí já sob ali, né, o comando de Paulo Gonet, Alexandre de Moraes questiona se é o caso de já arquivar, qual é a manifestação da PGR para arquivar ou não esse cargo e agora, esse caso, e agora
o Paulo Gonet entende que é preciso ampliar ainda a investigação até para apurar, diante até inclusive dessas investigações envolvendo milícias digitais, envolvendo divulgação de notícias falsas, se houve de fato ou não essa interferência na PF. Agora, a PGR quer olhar o caso com um olhar ampliado. Traduzindo, não acharam nada, então vão tentar enxergar o que não existe. E você, consegue ver a coincidência também? Curta, comente e compartilhe, antes que ampliem o inquérito para quem discordar.